Oi, pessoal, meu nome é Elisa. Um tempo atrás, minha mãe notou que todas as lâmpadas começaram a desaparecer da minha casa. E preciso confessar, eu tenho um vício horrível que até já me mandou pro hospital. Eu tinha 17 anos. Meus pais tinham acabado de se divorciar. Então, minha mãe e eu nos mudamos para uma casa nova. A casa era muito menor do que a casa onde eu cresci e parecia tão vazia. O dia que nos mudamos foi o início de um período muito difícil pra gente. Eu tentava esconder, e a minha mãe também, mas eu peguei ela chorando durante a noite várias vezes. Em nossa primeira noite, eu deitei na cama, quase chorando. Eu decidi que precisava ler, fazer algo para me distrair. Então eu tentei colocar uma lâmpada no meu abajur. Eu tentei arrumar por alguns minutos, mas acabei derrubando a lâmpada e ela se quebrou, se espalhando por todo o quarto. Eu não consegui segurar mais as lágrimas. Sabe quando um errinho de nada vira o fim do mundo? Foi assim que eu me senti quando eu derrubei aquela droga de lâmpada. Enquanto eu limpava os cacos, eu pisei em um pedaço grande e senti ele se quebrar embaixo do meu pé. E por mais estranho que seja, foi reconfortante. Eu imaginei que o vidro representava todos os meus problemas e me senti muito poderosa por poder quebrá-los em pedacinhos. Eu não sei como explicar exatamente o que aconteceu em seguida ou por que eu decidi fazer aquilo, mas eu peguei os pedacinhos de vidro e os coloquei na minha boca. Eu juro, eu não sou louca, juro, eu sou uma pessoa normal. Faço o meu dever de casa, faço carinho em cachorros, sorrio para bebês. Eu não sou uma louca, eu só senti vontade de fazer aquilo. Eu comecei a mastigar o vidro. O som, a textura, parecia que eu tinha controle. Depois que eu mastiguei, eu não quis cuspir fora. Engolir vidro não é uma boa ideia. Mas eu engoli. Depois daquilo, virou uma obsessão. Beber de um copo de vidro era tortura. Tudo que eu conseguia pensar era apertar meus dentes e dar uma mordida. Durante algumas semanas, eu acabei comendo todos os vidros que tinham pela casa. Minha mãe perguntou onde as coisas foram parar e eu disse: "Você deve ter perdido." Eu me senti mal, mas eu queria que ela fosse comprar mais. Ai, infelizmente pra mim, ela não comprou. Eu comecei a surtar um pouco. Eu queria comer vidro e não tinha nenhuma opção dentro de casa. No dia seguinte, na escola, eu estava muito nervosa. Olhei por tudo, procurando qualquer coisa que eu pudesse comer. Não tinha vidro em nenhum lugar. E, para piorar, a Meg estava sendo muito mais chata aquele dia. Era como se ela soubesse que eu estava tendo problemas. Então eu fui pro laboratório de química. Ai, e sério, parecia um santuário de vidros. Tinha beckers, tubos de ensaio, tinha até bastões de vidro. Pra mim parecia um buffet. Durante a aula toda eu senti a minha ansiedade aumentar. Eu fiquei pensando na minha mãe, meu pai, minhas notas. Eu sabia que só tinha uma maneira de parar. Quando o sinal tocou e todo mundo foi pro lanche, eu me tranquei no banheiro até todo mundo sair. Quando eu achei que finalmente eu ia me safar, eu voltei pro laboratório de química. Eu sabia que eu tinha pouco tempo, então eu enfiei tudo que eu conseguia carregar dentro da minha mochila. Mas eu estava com muita vontade. Eu quebrei um dos beckers e comecei a mastigar feito louca. Senti a ansiedade saindo do meu corpo a cada mordida. Eu nem pensei na possibilidade de alguém entrar lá. Mas quando eu ouvi: "Eca, que nojo! O que você tá fazendo, sua doida?" vindo da porta. Ai, eu sabia que a minha vida ia acabar. Eu me virei e vi a Meg parada na porta. Eu preferia que fosse o diretor, o papa ou a minha avó. Literalmente qualquer outra pessoa seria melhor que a Meg. Aí eu gritei: "Não é o que parece!" Porque, sinceramente, eu não sabia nem o que falar para ela. A Meg tirou uma foto e saiu correndo. Quando eu cheguei em casa,
As fotos já estavam por toda a internet. Tinham milhares de comentários me zoando e me chamando de esquisita. Todo mundo que me conhecia estava me xingando e compartilhando. Gente que eu conhecia desde criança estava rindo de mim. Até professores estavam. Pior de tudo, minha mãe entrou no meu quarto para falar comigo. Ela perguntou: "Qual é o seu problema?" Eu tentei explicar. Eu não sabia exatamente o que falar. Tudo o que eu consegui falar na hora foi: "Faz eu me sentir melhor." E aí a minha mãe gritou: "A minha vida já está difícil por causa do divórcio. Eu não preciso que você complique mais." Ai, eu nunca me senti tão triste na vida. Eu queria me encolher e me esconder para sempre. A escola inteira estava contra mim. E agora, até a minha mãe achava que eu era louca. Talvez todo mundo estivesse certo. Talvez eu realmente fosse louca. Os dias seguintes na escola foram um inferno. O diretor me chamou e falou que eu tinha que pagar por tudo que eu roubei. Ele gritou comigo e falou que o material já estava sumindo há semanas. Eu disse: "Isso não faz sentido porque eu nunca tinha entrado no laboratório antes." Mas ele não acreditou em mim. A única coisa boa disso é que a Meg não foi mais para a aula. Eu não sabia onde ela estava, mas eu fiquei aliviada. Só que eu tinha um outro problema e era mais apavorante que a Meg. Meu corpo doía. Minha garganta estava arranhando o tempo todo. O meu estômago estava com umas dores que pareciam facadas. Eu fiquei pensando: será que tinham cacos de vidro lá dentro? Eu estava realmente me machucando. Como é que eu vou explicar isso num hospital? E se eu morrer enquanto eu durmo? Bem, enquanto eu não estava pensando na dor que eu estava sentindo, eu pensava sobre a raiva que eu tava da Meg por ela destruir a minha vida. Tudo que eu queria era dar um soco na cara dela. Por que ela fez isso comigo? Então, uma noite, eu tava sozinha no meu quarto. Um número desconhecido me ligou. Eu ignorei, mas a pessoa continuou me ligando. Eu me preparei para uma pegadinha, mas eu ouvi a voz da Meg do outro lado. E ela me pediu ajuda. Eu me irritei, mas pude ouvir um pouco de medo na voz dela. Mesmo se fosse uma pegadinha, talvez eu pudesse ter a minha vingança. Quando eu cheguei na casa dela, eu estava furiosa. Eu estava pronta para gritar com ela, brigar com ela, fazer a vida dela um inferno. Mas o que eu encontrei foi algo inesperado. A casa dela estava caindo aos pedaços. Tinham garrafas e móveis no jardim, colchões quebrados, pneus. Nossa, parecia até um lixão. Ela saiu de dentro da casa mancando, e eu notei que realmente tinha alguma coisa errada. Ela entrou no carro e me implorou para perdoá-la. Ela me implorou para levá-la para o hospital. Ela explicou que achava que seu estômago estava sangrando. Perguntei por quê. E ao olhar para ela, eu já sabia. Ela estava comendo vidro também? Foi por isso que ela entrou no laboratório aquele dia. E foi por isso que o diretor falou que o material do laboratório estava sumindo. Ela pediu desculpas por colocar as fotos na internet e disse que começou a fazer aquilo porque ajudava a se acalmar da gritaria dos pais. Fez muito sentido. Ela fazia bullying para esconder esse hábito horrível. E, para falar a verdade, eu a entendia. Eu não acreditava que tinha mais alguém passando pelo mesmo que eu. Os médicos do hospital cuidaram dela e explicaram como era perigoso fazer isso. Ela tinha sorte de estar viva. Eles disseram que a gente tinha alotriofagia, um desejo de mastigar coisas que não são comestíveis. Então, nos recomendaram a fazer terapia, pois é uma doença causada por estresse e doença mental. Depois daquilo, eu e a Meg viramos amigas. A gente tá fazendo terapia e conversamos com nossos pais sobre os nossos problemas. E sabe, sou grata pela Meg e fico feliz em saber por que eu criei esse hábito perigoso. Faz meses que eu não como vidro e eu me sinto muito melhor. A Meg deletou todas as fotos que tirou de mim
e falou para todo mundo que aquilo era uma pegadinha. Apesar de ter passado por muita dor, agora tenho uma boa amiga. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.